E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, vocês sabem, estão surpresos de eu mostrar minha cara de novo. Eu tenho coragem aqui não me falta. Ali no fundinho tá o mestre do terror, só para que de alguma maneira ele continue aparecendo nos vídeos, né? Eu me obrigo a mostrar esse cara sob pena de ele arquitetar vinganças contra mim. Meu sócio no canal é um cara complicado. E eu decidi finalmente, eu finalmente vou conseguir falar com vocês sobre as minhas impressões da leitura dessa ediçãozinha aqui, ó. Do Tex, da Editora Globo. Tex, edição histórica número 1 da Editora Globo, lançada em 1993. E eu decidi fazer o vídeo nesse formato, eu aparecendo, porque na verdade eu não quero ter que ficar folheando muito essa revista. É uma revista já com uma certa idade, com aquela lombada quadrada, sem que haja tanto refinamento, tanto cuidado na maneira como cuidam da lombada aqui, né, na época. E ficar folheando ela aberta, assim, naquela maneira tradicional que eu sempre faço, é uma coisa que eu acho que pode provocar mais danos do que a edição já tem. Inclusive, agora que eu já terminei de ler e vou parar de manusear um pouco, eu pretendo dar uma consertadinha nela, principalmente aqui, ó, ela tá com uns probleminhas aqui. E a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essa edição é que foi a edição mais difícil de ler do Tex que eu já tive na minha vida. Eu sou muito fã do Tex, todos os que acompanham o canal há um tempo sabem disso. Eu sou extremamente fã do Tex, aprendi a amar o personagem. Dos quadrinhos, seguramente num cômputo geral, seguramente é o meu personagem predileto da atualidade, é o que eu mais tenho edições, eu gosto demais desse cara. Tenho adquirido pouca coisa dele ultimamente, mas eu gosto muito. E eu nunca tinha passado por essa situação de ser difícil para mim ler uma edição do Tex, uma história do Tex. E por que foi difícil? Pela história. Pelas histórias, na verdade. Essa edição tem 3 histórias. Tem o Totem Misterioso, a Mão Vermelha e o Bando de Kid Billy. Então, pelas histórias que não são boas, mas aí é que está. As histórias não são boas porque eu estou dizendo que elas são ruins, porque são histórias ruins, não. O problema é... Sabe aquela história de quando você termina um relacionamento e você fala assim, o problema não é você, sou eu? É exatamente o que se passa aqui. O problema não é a qualidade dessas histórias, o problema sou eu. O que nós temos aqui é a republicação das histórias do Tex em ordem cronológica, que a Editora Globo estava fazendo com o Tex edição histórica. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Qualquer um que seja minimamente fã do Tex sabe disso. Então aqui tem as 3 primeiras histórias do personagem, as 3 primeiras histórias da vida dele, né? As 3 primeiras histórias que foram criadas para esse personagem. E são histórias lá dos anos 40. Né? São histórias muito antigas, né? São histórias de 1948 por ali. Ou seja, de uma outra época. E a pegada dessas histórias nem mesmo o Tex poderia escapar. Eu tenho aqui, eu já mostrei quadrinhos dos anos 50 por aí, né? E eu sempre comento sobre a maneira como as histórias eram produzidas na época. Eram histórias mais ingênuas, com enredos bem menos elaborados, aquela coisa de reviravoltas no enredo, descobertas, plot twists, essas coisas todas que a gente está acostumado, né, complexidade de roteiro, isso não existia. Eram roteiros extremamente simples, roteiros extremamente básicos, não havia essa questão. E Tex, em suas primeiras edições, era isso. Não há como fugir disso. As histórias eram assim. E eu estou acostumado com aquele Tex mais contemporâneo, aquele Tex que eu falo que é muito difícil você ler uma história do Tex e não se agradar. Aqueles enredos com muito dinamismo, muita ação, muita reviravolta, planos muito mirabolantes e tentativas de se antecipar ao outro, ação desenfreada e frenética.
excelente arte, e você não encontra isso aqui a princípio. E quando você está acostumado com essa outra pegada do personagem, com a pegada atual, você pode estranhar. Eu digo pode porque com certeza teve gente que não sentiu o que eu senti, não passou pelo que eu passei enquanto lia. Mas eu senti. A primeira história, principalmente, essa primeira história, o Totem Misterioso, é uma história com todos os vícios dos anos 40. Em primeiro lugar, uma das coisas que eu mais estranhei, são 3 histórias, durante principalmente as 2 primeiras histórias, nós temos um Tex numa fase em que ele está totalmente solitário, obviamente. Ele é bem mais jovem, ele não tem o filho dele, ele ainda não havia conhecido Kit Carson, Jack Tigre, muito menos. É um texto diferente. Os rumos que o personagem tomaria ainda não haviam sido traçados. Então nós temos um texto que o tempo inteiro é chamado de o solitário fora da lei. Cara, chegava a me dar uma agonia cada vez que eu lia O Solitário Fora da Lei. Sabe, coisa bem dos anos 40, bem de Lone Ranger, daquela época, daquela pegada antigona, daqueles gibis tipo Durango Kid. O tempo inteiro, Tex, o solitário fora da lei. Velho, isso me incomodou demais, isso tirou demais o prazer da leitura. O roteiro, como eu disse, é extremamente simples, sem aquela dinâmica, sem aquela complexidade legal que a gente está acostumado. É o Tex sendo procurado sem ser bandido, porque obviamente o Bodelli, embora naquele momento ainda não tivesse dado ao personagem o rumo que ele viria a tomar, já havia decidido que ele não seria um bandido, lógico, né? Então, ele é perseguido sem ser bandido, perseguido sem razão, é um injustiçado, mas é chamado o tempo inteiro de solitário fora da lei. Há uma outra questão nas primeiras histórias que também me incomodou, mas aí muito por gosto pessoal meu. Eu tô folheando aqui, tô procurando uma página que tenha isso para eu mostrar. Aqui, já achei uma. Porque eu simplesmente acho que não combina. Cada vez que tinha um recordatório como esse aqui, ó, deixa eu aproximar bem aqui. Tá vendo ali? Esse tem um cachorrinho no recordatório. Aí tem recordatório que tem um passarinho. Cara, nada a ver. Sabe, eu considero o Tex um personagem sério. Um personagem com uma pegada forte. Tanto que é um dos poucos personagens da Bonelli que não tem aquele alívio cômico, né? Dos poucos que eu gosto, eu digo, né? Que eu costumo ler. É tipo... Zagor tem seu alívio cômico no Chico, o Martin Mystery, de certa maneira, tinha seu alívio cômico no Java. O Java não era um personagem tão falastrão, tão engraçado, mas, né, participava com sua comicidade, por aí vai. A Bonelli tem essa coisa do alívio cômico, né, em alguns personagens. Tex não tem esse alívio cômico. Ele não tem essa pegada. E ficava com aqueles recordatóriozinhos com bichinhos diferentes, cara... Nada a ver, um cachorrinho, nada a ver, eu não gostei disso, isso me incomodou. E eu demorei bastante para conseguir passar da primeira história, porque a história não me pegava, não me impactava. Como eu disse, a cada vez que eu lia O Solitário Fora da Lei, eu já dava uma travada, eu já achava uma droga, já achava ruim, já achava pedante demais. Mas fui evoluindo. A segunda história ainda é muito parecida com a primeira na pegada. A Mão Vermelha ainda é muito parecida com a primeira, mas ela começa a dar os primeiros traços daquele Tex que eu aprendi a gostar. Ela começa a ter uma pegada um pouco mais intrincada, um roteiro que ousa um pouquinho mais. Ela começa, principalmente pro seu final, ela começa a ficar mais interessante, ela começa a galgar os degraus do meu interesse, começa a aparecer, ainda que levemente, mais o Tex que eu aprendi a gostar. E são todas histórias muito interligadas, né? Basicamente, uma história começa onde termina a outra, todas interligadas, é uma sequência de ação. É uma cronologia direta aqui. Então ele está saindo da primeira aventura, ele está saindo da história do Totem Misterioso, ele já está entrando na segunda da Mão Vermelha, havendo ligação entre as histórias são ligadas.
né? Há uma cronologia e isso eu achei interessante. Uma outra coisa a se comentar é que é o Tex mais brutal de todos os Tex que eu li. Se por um lado os roteiros são mais ingênuos devido ao fato de terem sido escritos dos anos 40, por outro lado é o Tex mais violento e brutal de todos os Tex que você vai poder ler. Eu perdi a contagem de corpos aqui, eu perdi a contagem de quantas pessoas o Tex matou. Aí alguém vai dizer, mas é muito difícil uma história do Tex onde ele não mate uma galera. Mata, mas aqui, meus amigos, nessas aventuras aqui, o Tex bate o Rambo, ele bate o Fácil, o Exterminador do Futuro, cara, ele mata geral, é tipo, piscou, o Tex mata. Eram histórias muito brutais nesse sentido. O Tex mata pra caramba, né? Ele chega na cidade, ele mata alguém, ele vai beber um uísque, alguém se mete com ele mata, ele sobe pra dormir no quarto, a pessoa bate na porta querendo confusão, ele mata, e por aí vai. E nesse sentido eu gostei. E aí nós vamos à última história, o Bando de Kid Billy. E aí sim, uma evolução. Nessa história, o Bando de Kid Billy, que é mais ou menos entre o final de A Mão Vermelha e o início dessa, que ele ali conhece Kit Carson. Claro, outro Kit Carson com outra pegada ainda, né? Eles ainda não estabeleceram totalmente aquela amizade. O Kit Carson também não está desenvolvido enquanto personagem. Ainda é um personagem bem menos desenvolvido. O próprio Tex né? Um personagem com bem menos desenvolvimento, mas o roteiro começa a se parecer muito com os roteiros que a gente está acostumado. Aqui a gente tem um Tex vivendo uma aventura bem mais no estilo do Tex, né? Com investigação, com alguns planos muito mirabolantes, ainda está matando geral, mas com alguns planos muito mirabolantes e ousados. Tem salvamento dos índios, tem confronto com os índios, confronto com facínoras, pequenas reviravoltas no roteiro, já começa a ter aquela reviravolta, eles vão atrás, o Tex vai atrás de uma situação, no meio dessa situação ele descobre outra situação, aí vão ele e o Kit Carson resolver essa outra situação, aí melhorou bastante. O Bando de Kid Billy é realmente a melhor história da edição e ela começa a lembrar muito o Tex Willer com o qual eu me acostumei, o Tex Willer que eu gosto. Eu imagino que daqui para diante a coisa tenha sido só uma escalada e que não admira que o Tex seja o ícone que é. Ainda assim, entra para a história particular deste que vos fala, essa edição entra para a história como a edição de Tex mais difícil de ler que eu já tive, que eu já peguei em mãos. Demorei esse tempo todo, se vocês lembrarem, é um Tex que veio na Caixa do Faroeste. E agora é que eu consegui terminar de ler, extremamente curioso em se tratando de Tex. Mas como sempre, Tex não me decepcionou. As histórias evoluíram e ele veio, né, mostrou a que veio no final, e ainda assim é muito gostoso saber como tudo começou. Ver um Tex de uma maneira diferente, sendo tratado de maneira diferente, sendo chamado de o solitário fora da lei, vendo que o personagem tinha traços de personalidade que aos poucos ele foi perdendo. Você percebe a diferença, você percebe que o personagem ainda estava em desenvolvimento. E aí quando você pensa no produto final, que é como ele é hoje, a evolução é enorme. É muito legal voltar aos primórdios de um personagem, mas a gente, pelo menos no meu caso, eu não posso fingir que tudo foram flores, eu não posso fingir que eu achei todas as histórias excepcionais. Não, como eu disse, foi difícil. Totem Misterioso e Mão Vermelha são histórias que me foram complicadas de ler, porque são muito cruas, muito primordiais, ainda muito distantes daquilo que faria com que o personagem ganhasse o meu gosto. Mas a partir de O Bando de Kid Billy a coisa melhora enormemente. E eu, de qualquer maneira, estou extremamente feliz de ter essa edição. Gostei demais de ter. É curioso, mas é tipo... Não é nem de longe a edição com as melhores histórias que eu já li, mas já é uma das edições que eu mais vou guardar com carinho, só pelo fato de me mostrar os primórdios do personagem. Afinal, eu nunca tinha lido essas histórias. E se você gostou desse vídeo, você gosta do Tex Willer, você leu essas histórias também, quiser deixar sua opinião aí nos comentários, por favor, eu vou gostar muito, como sempre. Me despeço aqui, muito obrigado por assistir, deixa aquele likezinho aí pra mim se você quiser, pro meu querido mestre do terror emburrado lá atrás. E vocês sabem, fomos!